O diálogo é um elemento essencial de qualquer história. É através dele que os personagens interagem uns com os outros, revelando suas personalidades, motivações e conflitos. Um bom diálogo pode fazer uma história mais envolvente e interessante, enquanto um diálogo ruim pode prejudicar a experiência do leitor ou espectador. Neste vídeo, vou dar 5 dicas para escrever diálogos mais interessantes e envolventes. Dica 1. Concentre-se na ação e nas reações. Quando estamos escrevendo um diálogo, é importante nos concentrarmos na ação e nas reações dos personagens. O que eles estão fazendo? O que eles estão dizendo? Como eles estão reagindo ao que está acontecendo ao seu redor? Ao se concentrar na ação e nas reações, você tornará seu diálogo mais dinâmico e envolvente. O leitor ou espectador ficará mais interessado em saber o que vai acontecer a seguir. Exemplo: imagine uma cena em que 2 personagens estão conversando sobre um assunto importante. Se você apenas descrever o que eles estão dizendo, seu diálogo pode ficar um pouco chato. Porém, se você também descrever o que eles estão fazendo e como eles estão reagindo, seu diálogo ficará mais interessante. Por exemplo, você pode descrever um personagem gesticulando enquanto fala, ou um personagem que fica com a expressão séria ao ouvir uma notícia ruim. Dica 2. Use linguagem natural e coloquial. As pessoas não falam como robôs. Elas usam linguagem natural e coloquial em seu dia a dia. Por isso, é importante usar linguagem natural e coloquial em seus diálogos. Ao usar linguagem natural e coloquial, você tornará seu diálogo mais realista e verossímil. O leitor ou espectador ficará mais envolvido na história. Exemplo: imagine uma cena em que 2 amigos estão conversando sobre um filme que viram. Se você usar linguagem formal e rebuscada, seu diálogo pode ficar um pouco artificial. Porém, se você usar linguagem natural e coloquial, seu diálogo ficará mais realista. Por exemplo, você pode usar expressões como cara, mano ou poxa. Dica 3. Crie diálogos que sejam relevantes para a história. Os diálogos não devem ser apenas uma troca de palavras aleatórias. Eles devem ser relevantes para a história. Os diálogos devem ajudar a desenvolver os personagens, avançar a trama ou a criar suspense. Se os diálogos não forem relevantes para a história, eles serão apenas uma distração. Exemplo: imagine uma cena em que um personagem está tentando convencer outro personagem a fazer algo. Se os diálogos não forem relevantes para o objetivo do personagem, eles serão apenas uma perda de tempo. Por exemplo, o personagem que está tentando convencer outro personagem poderia falar sobre sua infância ou sobre seus hobbies. Esses tópicos não são relevantes para o objetivo do personagem, por isso seriam apenas uma distração. Dica 4. Varie os tipos de diálogos. Não há apenas um tipo de diálogo. Existem muitos tipos diferentes de diálogos, cada um com seu próprio propósito. Tal como, diálogos informativos são usados para transmitir informações ao leitor ou espectador. Diálogos emocionais são usados para transmitir emoções aos personagens. Diálogos humorísticos são usados para criar humor. Varie os tipos de diálogos para tornar sua história mais interessante e envolvente. Exemplo: imagine uma cena em que um personagem está dando uma aula para outro personagem. Essa cena seria um exemplo de diálogo informativo. Porém, se você apenas usasse diálogos informativos em sua história, ela ficaria muito chata. Por isso, é importante variar os tipos de diálogos. Dica 5. Revise seus diálogos cuidadosamente. Depois de escrever seus diálogos, revise-os cuidadosamente. Certifique-se de que os diálogos sejam naturais e verossímeis. Certifique-se de que os diálogos sejam relevantes para a história. Certifique-se de que os diálogos sejam variados. A revisão cuidadosa ajudará você a melhorar seus diálogos e a tornar sua história mais envolvente. Ao seguir essas dicas, você poderá escrever diálogos mais interessantes e envolventes. Lembre-se de que a prática leva à perfeição.
Quanto mais você escrever diálogos, melhor você ficará nisso. Bônus. Use pausas e silêncios. As pausas e os silêncios podem ser tão importantes quanto as palavras. E é isso, até a próxima!